Olá, meus amigos, meus irmãos. Quero convidar você a partir de agora a entrar, a mergulhar neste assunto que eu tenho certeza que irá mudar a sua vida para sempre. Depois de tanta busca por Deus, de tanto buscar de Deus, de tanto perguntar para Deus, eu tive a resposta que mudou a minha vida e eu tenho certeza que irá mudar a sua vida também. Então, a princípio, eu já quero convidar você que tem clamado a Deus e não tem obtido as respostas das suas orações, você que tem perguntado para Deus o porquê que mesmo você, sendo uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, uma pessoa temente a Deus e mesmo assim os resultados não são aqueles que você gostaria de ter, aqueles que você encontra respaldo na palavra de Deus. Pois é, eu tenho a resposta para você, porque eu também me fiz essa pergunta por muitos e muitos dias, por muitos e muitos anos, e o seu Deus me respondeu. E eu então quero convidar você, porque eu irei estar mostrando para você todos os fundamentos bíblicos, fundamentos que sempre funcionaram a propósito, os mesmos fundamentos que Deus usou, que Deus utilizou para formar as coisas que hoje existem. Esses fundamentos Deus deixou disponível para todos aqueles que buscam por resposta, para todos aqueles que querem desfrutar de tudo aquilo que a Bíblia oferece. Então, eu vou chamar neste curso, porque na verdade é um curso aonde nós iremos aprendermos na praticidade, passo a passo, e você vai entender. Então, tenho certeza absolutamente. Mais uma vez, eu quero me dirigir a você. Você que tem clamado a Deus, você que é uma pessoa verdadeira, uma pessoa sincera, mas os resultados não são aqueles que você sabe que é possível, aqueles que você tem respaldo na palavra de Deus. Então, já quero pedir para você o seguinte, olha só, quero dizer para você o seguinte, nós viemos para ficar, nós temos um chamado de Deus para mudar a sua vida e para mudar a vida de várias pessoas. Então, já quero pedir para que você já comece a produzir, é isso mesmo, porque existe a lei da semeadura. Deus dá semente àquele que semeia, ou seja, uma pessoa que não semeia, essa pessoa não irá receber do Senhor. Então já começa semeando, compartilhando o link desse vídeo, o link desse canal, ou avisando alguém a respeito desse assunto, a respeito do nosso canal, a respeito desse vídeo. Já compartilhe para os seus amigos, faça chegar ao maior número de pessoas possível, porque este propósito, ele não nasceu no meu coração, já veio diretamente do coração de Deus. E você sabe que aquilo que veio do coração de Deus, além de ter a natureza de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a capacidade de Deus, não tem quem vença, ela é imutável. A palavra de Deus diz que assim como uma chuva após sair das nuvens, ela não volta até tocar o solo, assim a palavra de Deus não volta até alcançar o seu propósito. Então nós temos várias promessas, dentre elas Jesus disse que o evangelho do reino seria pregado em todo o mundo para testemunhar a respeito do reino dele, a respeito dele. Então só assim viria o fim. Então este evangelho, que é a boa notícia que eu tenho para você, para aqueles que buscam a Deus, esse evangelho chegou até você. Então compartilhe esse evangelho com outras pessoas, porque assim sendo você está obedecendo um dos princípios, que é o princípio da semeadura. Aquele que semeia, Deus dá mais semente, obviamente ele irá plantar mais, irá ter mais colheita, e você sabe que eu não digo nem frase, outra questão complementar dessa, o próprio Jesus disse que um galho que dá muito fruto, esse galho é limpo para que proporcione esse galho produzir muito mais fruto ainda. Isso quando o agricultor vem que encontra fruto. Já o galho separado da sua árvore, esse galho não dará fruto. Então, compartilhe esse vídeo. Meu nome é Charles Araújo e aqui está o esboço para que você possa entender o assunto. Veja só, siga esses 3 princípios e saia da pobreza para sempre ou para sempre. Isso não é uma brincadeira, isso é uma resposta de Deus. Você, ao conhecer o princípio, você entenderá, primeiramente, como alcançar
E você vai entender também por que você não estava alcançando ainda. Então, é aula, é curso, essa é apenas a primeira aula. Então, essa parte aqui, ó, nós vamos estar falando sobre esse assunto, é um dos princípios. Até que todos os homens bons fiquem ricos e todos os homens maus fiquem pobres. Aqui tem um outro princípio, que é o mesmo princípio que Deus usou para construir todas as coisas que hoje existem. Porque no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas que hoje existem pelo princípio da palavra. Então Deus ali já estava nos revelando um dos seus princípios. Você acha que isso mudou? Não mudou. Esse princípio está desde a fundação do mundo. Então aqui está a praticidade de um desses princípios. Ou seja, quando uma pessoa crê em Deus e assume o espírito da eternidade e se veste, então agora o verbo se fez carne, como Deus no princípio. Porque Deus disse, façamos o homem a nossa semelhança. E disse Deus, haja luz. E depois viu Deus que a luz era boa. Mas primeiro ele disse, haja luz. E depois que ele disse, se viu. Depois disse, haja água, haja os pássaros, todas as coisas que hoje existem, primeiro se foi falado, depois se viu o resultado. Então, por isso, essa expressão, até que todos os homens bons fiquem ricos, porque todas as sementes, ou seja, todos os homens maus fiquem pobres. Essa palavra, ela vem como um tiro de canhão para realizar aquilo que ela veio para fazer. Ora, se a chuva, após sair das nuvens, ela não volta sem que antes realize aquilo que ela veio para fazer, essa palavra tem o mesmo propósito, o mesmo poder. Então aqui está sendo usado o princípio da criação. Então muitas pessoas vão ouvir essa palavra, não são tementes a Deus, acham que servir a Deus é uma coisa enfadonha, é uma coisa de pessoas que não têm uma mente evoluída, e eles vão simplesmente achar uma frase ridícula. Só que eles não sabem que eles vão como uma terra, vão absorver essa palavra. E essa palavra vai materializar aquilo que foi falado. Por quê? Porque quando uma pessoa crê em Deus, que ela verbaliza aquilo que ela entendeu, não aquilo que ela imagina, não aquilo que a sua mente vazia disse, pensou alguma coisa, não. Aquilo que a fé dela alcançou, aquilo que ela entendeu, que a palavra revelou. A propósito, todas as coisas que Deus trouxer ao seu coração, junto com o sonho, com o projeto, ele dá a capacidade e os recursos para você realizar. Qualquer coisa que Deus te faça ver, ele já preparou o cenário para que você possa conquistar. Então, os homens bons vão receber essa palavra, isso vai se materializar, porque isso antes que Jesus volte, essa quebradeira dos homens maus, dos que estão no time errado, vai acontecer, para que também aconteça o contrário. Lembra que isso aconteceu lá no Egito? E fez Deus que os egípcios dessem para o povo de Deus ouro e prata. E eles saíram com ouro e prata, e dentre as suas tribos não havia um inválido sequer. Está em toda a Bíblia, em Êxodo, ele é a partir do capítulo 12, mas também está lá em Salmo 107, versículo 37. Então, essa palavra, como todas as demais, que você entender esse princípio, lançar, a partir do momento em que você lança uma palavra crendo, a tua parte é essa, a parte de Deus, pode ficar tranquilo que ele realiza. Lembra que Moisés, a parte dele era soltar o bastão, ou seja, um bordão, né? Um cajado. Estou aqui com o meu, isso aqui é um cajado, né? Um cajado na mão de alguém que tem um graveto de madeira desse na mão de quem tem entendimento. Isso aqui não é um graveto coisa nenhuma. Isso aqui é um canhão, isso aqui é uma metralhadora terrível, uma coisa dessa. Então a parte que cabia a Moisés era apenas soltar aquele cajado. E Deus se encarregou de transformar aquele cajado em uma serpente, mas não só uma serpente qualquer. Uma serpente capaz de devorarem todas as demais serpentes dos mágicos de Faraó, já que Faraó achava que se tratava de uma magia, né? Então,
foi de competência de Moisés chegar e tocar no mar, mas foi de competência de Deus abrir o mar. Perceba que um não faz sem o outro. Tem que ter essa, digamos, essa fusão. É quando o véu se fez carne. A Bíblia diz, o próprio Jesus falou que Deus abriu o mar com o dedo de Deus. Mas foi Moisés que tocou. Mas a Bíblia diz que foi Deus, mas foi Moisés que tocou. Foi você que falou, foi Deus que realizou. Mas Deus só realizou porque você falou. Então, quando você entender esses princípios e colocar na prática, eu duvido se você será uma pessoa pobre. E veja bem, ter dinheiro não é sinônimo que uma pessoa é rica. A pessoa tem dinheiro, mas se ela é pobre por dentro, ela não sabe desfrutar, ou não saberá desfrutar da riqueza ou do dinheiro, porque o dinheiro por si só, ela não é riqueza. Você já deve ter ouvido falar, muitas pessoas que ganharam muito dinheiro e jogaram tudo fora. O perfil das pessoas que ganham muito dinheiro e jogam tudo fora, você pode observar, pessoas que ganharam dinheiro no garimpo, aí as pessoas dizem assim, não é porque o dinheiro do garimpo é amaldiçoado, é nada, é porque aquela pessoa que pegou dinheiro, ele pegou o ouro e transformou o ouro em dinheiro, mas a sua natureza estava toda configurada de uma forma contrária, de uma forma formado pela escassez, formado pela pobreza, formado pela miséria. Então ele pega o dinheiro, ele não sabe lidar com o dinheiro, porque o dinheiro vai atrair as pessoas que já sabem melhor do que ele próprio lidar com o dinheiro, e ele não tem a experiência prática. Por essa e várias outras razões, é que muitas pessoas que ganham dinheiro, que depois perdem tudo o que ganhou, pode olhar, pessoas que ganham na Mega Sena, pessoas que ganham em garimpo, pessoas que por alguma razão ganhou um dinheiro fácil e joga fora. Não é porque é amaldiçoado, é porque ele tem dinheiro, mas ele mesmo, a sua natureza, os seus valores são pobres. Então há uma descompatibilidade. Cada um só se reproduz dentro da sua espécie. Dinheiro, ele, como uma pessoa rica, aquele dinheiro vai ser usado como se usa o combustível para fazer um carro se locomover e para uma finalidade boa. Assim se usa o dinheiro para se construir, para se ter aquilo que diz respeito à vida. A propósito, o profeta Isaías já dizia, porque gastava ou porque gasta o vosso dinheiro naquilo que não é vida e o vosso suor naquilo que não é pão. Então, é sobre esses princípios que nós iremos estar falando, e você vai entender com clareza que quando você entendeu a fé e absorveu a fé, você é um Moisés, você, novamente, o verbo se fez carne. É só você tocar, entende isso? É só você tocar, que é de competência de Deus. Então, muitas vezes, ou muitas vezes não, praticamente 100% das pessoas boas, mas não entender esse princípio, ela verbaliza o negativo. Quer ver? Vamos imaginar Moisés chegando na beira do mar. E aí o mar se encontrava fechado e ele diz, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui e vamos esperar que Deus venha abrir o mar. A propósito, foi isso que aconteceu mesmo, né? Mas vamos imaginar, se Deus não tivesse intervido no caso de Moisés, Deus interviu, né? Ficasse sentado, esperando que Deus viesse abrir o mar. Sabe o que tinha acontecido? O povo tinha morrido à beira do mar, todos deles. Não estava nem a história de Moisés da Bíblia. Você sabia que é a mesma coisa com você? Observe que Deus interviu lá. Moisés, o que tu está fazendo aí, Moisés? Ele deve ter até se espantado. Mas Deus, o mar está fechado. Toca na vara, Moisés. Ou seja, toca no mar, Moisés. E Moisés tocou. A mesma coisa. Andar por fé não é a mesma coisa de andar por vista. Andar por fé é ter um respaldo da palavra, um reconhecimento de quem você é na palavra, porque se você tem o Espírito da eternidade, aquele Espírito que Deus usou lá no princípio, que antes era o Espírito e agora se fez carne. Porque veja só a declaração de João primeiro. No princípio era a palavra, é o verbo, e a palavra era Deus, como continua, e a palavra estava com, então um elemento. Não vai pensar que esse corpo, essa máquina maravilhosa, você come um pedaço de carne e o teu estômago tem a capacidade de separar o que não é nutriente, o que não é vitamina, o que não tem vida, do que é bagaço e jogar para fora.
A mesma coisa, os rins têm a capacidade de pegar, fazer a separação. Você acha que esse corpo é fruto do acaso? Deus fez estalando o dedo? Seja um pouco razoável. Deus é experiente, mas também é prudente, é inteligente, obviamente ele experimentou. Então olha, a expressão está apontando para isto. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Olha ali o elemento Deus, usando a ele próprio, que é a palavra. Hoje é o elemento João, é o elemento Charles, que sou eu, o elemento Maria, o elemento Socorro. Independente de quem quer que seja, creu na palavra, lança a palavra para criar alguma coisa. Então entende por quê? Até que todos os homens bons se tornem ricos e que todos os homens maus se tornem pobres. Então Jesus reativou essa autoridade quando ele disse: eis aí eu vos dei poder para pisar serpente, escorpião, cobra venenosa e toda a força do mal, e nada absolutamente vos fará dano algum. Então, se o mal está te atacando e você não tem discernimento, não sabe que esse princípio que Deus usa para a vida, para destruir as coisas ruins e para gerar vida, é o mesmo que o diabo se utiliza dele, porque o princípio é o mesmo. Então você não entende, você confessa o mal. Você tem um sintoma de um mal e você, com o coração você crê naquele mal e com a boca tu confessa aquele mal. O mesmo princípio que uma pessoa usaria para ser salvo, o mesmo princípio que ela usa para a sua própria destruição. Rapaz, esse negocinho, essa feridinha, eu já vi em fulano de tal, era só uma feridinha e depois teve que cortar a perna. O que você fez? Você pegou o sintoma, você se vestiu com a tua autoridade e verbalizou. Então cumpriu 2 testemunhos. Com o coração você creu e com a boca você verbalizou. Esse mesmo princípio, se você entende e anda com Deus, você usa para destruir as coisas mal. Eis aí vos dei poder para pisar a serpente, escorpião, toda a força do mal, e nada absolutamente fará dano algum. Você usa. Observe que essa expressão serpente não é por acaso. Por que Jesus não disse assim: em meu nome expulse, ou eis aí poder para pisar onça, para pisar leão? Não, para pisar jacaré, sucuri, não. Serpente. Por quê? Porque foi na figura de uma serpente que Satanás enganou a humanidade. E ali está caracterizado a queda do homem, o rebaixamento do homem. Assim permitiu a morte reinar, porque com o pecado veio a morte. Nós iremos falar com detalhe, você irá entender. Está no primeiro tema, no primeiro assunto, na primeira aula. Então observe que foi também a figura de uma serpente lá quando Deus ordenou Moisés para tirar o povo do Egito. Deus também usou a figura de uma serpente. O que tu tem na mão, Moisés? Um bastão, uma vara. Joga no chão. Moisés jogou a vara no chão. A vara se transformou em uma serpente. Por que não numa onça? Por que não no jacaré? Por que não no sucuri? Porque para fazer Moisés entender que Satanás, o pior inimigo da humanidade, inimigo que Faraó era um tipo dele, inimigo que tinha tentado matar Moisés, quando Moisés tentou livrar um dos seus irmãos, vai entendendo. E a causa que Moisés estava ali era exatamente o medo. Então, para que Deus pudesse tirar o medo do coração de Moisés, porque se Moisés vai enfrentar Faraó com medo, medo é a mesma coisa que é o que define quem é o meu Deus, aquele que eu tenho o atributo de ser superior. O medo faz com que eu dê esse atributo àquele que eu estou com medo, no caso de Moisés. O Deus de Moisés, até o encontro com Deus, era Faraó. Então Deus não podia enviar Faraó com aquele medo, porque Deus não podia fazer a unificação, o verbo não podia fazer carne, porque não era legal. Porque se Deus se faz carne com Moisés cheio de medo, quem era maior do que Moisés seria maior do que Deus que estava em Moisés. Então Deus disse: solta a vara, Moisés, solta o cajado, Moisés. Moisés soltou o cajado.
O cajado se transformou em uma serpente. Pega a serpente, Moisés. Observe que Moisés tentou fugir da serpente. Então ali estava o sentimento dele de medo e estava a voz de Deus. A voz de Deus que estava vindo de uma sarça pegando fogo, uma árvore pegando fogo, vai entendendo? Uma sarça, um fogo. Primeiramente, Deus estava dizendo assim: tu tá vendo eu aqui, Moisés, nessa árvore como fogo? Eu sou o Criador, não sou? Eu poderia estar, sei lá, no corpo de um elefante, eu poderia estar no corpo de um humano, mas eu não manipulo as coisas. Eu não quebro as leis que eu mesmo criei. Moisés, deixa eu te explicar. Moisés, se tu não sabe, eu governo no mundo invisível. Eu tenho autoridade sobre tudo, inclusive sobre o fogo. Mas sobre o campo humano, Moisés, eu deleguei essa autoridade para vocês. E eu não posso quebrar esse princípio. Porque se eu quebrasse esse princípio, Moisés, Satanás também tinha o mesmo direito. Eu não tenho direitos porque eu sou um Deus. Eu tenho direito por quê? Porque eu cumpro aquilo que é correto. Se eu quebrar um desses princípios, esse mesmo direito Satanás terá. Então, Moisés, observe, Moisés, eu estou como um fogo. Eu tenho o poder da natureza. E você tem um corpo. Você não é mortal. Você é mortal, Moisés. Eu não sou mortal. Você não é autossuficiente. Eu sou autossuficiente. Mas você está no teu habitat. Você tem direitos legais de estar aí. Todas as coisas foi feito aqui embaixo para vocês e por vocês. Lembra que eu coloquei lá no começo? Adão no topo. Foi a serpente que rebaixou, tirou ele dessa posição. Moisés, pega a serpente. Moisés partiu para a serpente. Quando Moisés partiu para a serpente tornou-se em um bastão. Ou seja, Moisés tinha acabado de dominar a serpente e o que deu origem à serpente, o que impedia dele dominar era o medo. Tirou o medo, tirou a autoridade dela. Então ele pegou a serpente. Aí quando Deus disse: Moisés, vai salvar o meu povo. Olha o que Moisés disse: Deus, quando eu chegar lá com o teu povo, ou mesmo com o faraó, que eu falar que o Senhor me apareceu em uma sarça pegando fogo, Deus, eles não vão acreditar em mim. Quando eu chegar lá que disser, Deus, eles perguntarem: cadê esse Deus? Quem te enviou? O que eu digo, Deus? Olha Deus falando: vá, Moisés, e diga assim: eu sou, me enviou. Preste atenção o que essa palavra está dizendo. Sabe o que de fato Deus está dizendo para Moisés? Moisés, você não entendeu, deixa eu te falar. Quando você ouve e crê e aceita a minha palavra, me dá o tributo de um ser maior, superior que tu está me dando, porque tu estava com medo da serpente. A serpente é a segunda maior das coisas invisíveis, ela é a figura de Satanás. Mas você, em vez de crer no medo, na serpente, você creu em mim. Então agora, Moisés, invalida a tua posição. Agora valida a minha posição. Eu sou todo poderoso. E agora você está lá diante do povo me representando. Você e eu não somos mais duas pessoas. Agora somos um. Olha que Jesus disse isto lá em João 10 e o verso 30. Eu e o Pai somos um. Foi ali que tentaram atirar pedra em Jesus. Jesus disse: mas por que razão vocês querem atirar pedra em mim? Diz alguma coisa ruim que eu fiz? Olha o que eles falaram. Jesus disse assim. Eles disseram assim: não é porque tu fizeste alguma coisa ruim ou mal. Não, é porque sendo tu homem, se passa tu sendo Deus. Ou seja, tu se julga ser igual a Deus quando diz que tu e o Pai é um. Foi ali que Jesus disse: mas a palavra, a lei, a Bíblia, ele não citou a Bíblia, citou a lei. O próprio Deus não disse: vós sois Deus, e vocês não creem no que está escrito lá? Porque Jesus citou o Salmo 82, porque lá está escrito: vós sois deuses. Entende isso? Moisés, tu, aonde eu não estou, fisicamente falando, me representa, diga eu sou, porque nós somos um.
Em vez de dizer, cadê o Deus Todo-Poderoso? Não, eu sou, resolva comigo, eu sou. Tanto é, nessa parceria que para o mar se abrir teve que primeiro Moisés tocar. Entende isso? Então, quando você se assume em Cristo, se assume entendendo, você volta a ser um com Deus. O verbo se fez carne. Aí você tem o princípio da criação. Agora é só você ser instruído e nunca mais o mal se assenhorar de você. Aí você vai ver o que é fertilidade. Aí você vai ver que não depende de Deus. A prosperidade é um dom de Deus. Mas a prosperidade depende de você. Nós iremos estar falando passo a passo. Essa é a primeira aula. Volto a pedir, compartilhe, porque coisas grandiosas irão acontecer em tua vida. Você vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Nós vamos estar ensinando. Você vai entender, eu tenho certeza que você vai entender. Então essa é a primeira aula. Eu estou a aula de apresentação, digamos assim. Você que está, que chegou até aqui, já que não é ao vivo. Então, mais uma vez, siga esses 3 princípios e saia da pobreza para sempre. Aula número 1. A glória eterna, que está em Hebreu 1, que eu vou falar, até que todos os homens bons fiquem ricos e que todos os homens maus fiquem pobres. Que embaixo é o nosso bordão, né? Aqui é o propósito. Agora, para concluir essa primeira aula, eu quero que você, aonde você estiver, se você puder agora, encontre-se com você mesmo. Se for possível, feche os olhos. Você conhece alguma pessoa que, do teu vínculo de amizades, teus parentes, que dormiram no Senhor? Porque os que estão em Cristo não morrem, eles dormem no Senhor. Você conhece alguém? Você quer saber aonde eles estão agora? Você quer saber quem eles são agora, o que eles estão vivendo, passando agora? Você quer saber? Então, encontre-se, entre em sintonia com Deus e com você mesmo, com o seu interior. Porque você vai entender agora. Então, nesse exato momento, imagine agora você sem nenhuma preocupação. Imagine você sem nenhuma preocupação. Imagine você sem nenhuma privação. Não te falta nada, absolutamente nada. Imagine todos os desejos do teu coração realizados. Imagine agora isso agora. Imaginou? Dá para medir a dimensão da grandiosidade? Que valor isso tinha? Ou que valor isso tem? Se fosse para você comprar, você não tem privações de nada. Você não tem preocupação de nada. Você não tem medo de nada. Você não sofre nenhuma dor. Você está num estágio maravilhoso. Imagine isso. Imagine você nessa realidade. Isso é bom? Então pega isso que é bom e multiplique por milhões. Aí você pode dizer assim: irmão Charles, pastor Charles, bispo Charles, eu não suportaria. Pois é, aquela pessoa que você acha que ele está morto, mas que passou para o Senhor em Cristo, que pelo fato de estar em Cristo, a morte não tem domínio, não tem poder sobre ele. Ele está nessa posição multiplicada por mais de 1 milhão. Você não aguentaria, é claro. Mas imagine mais agora, imagine o gozo na alma. Imagine o melhor momento que você já viveu na vida. O maior gozo que você pôde sentir. Imagine. Imagine naquelas coisas maravilhosas que você passou. Ou mesmo imagine você se realizando. Imagine. Você está conseguindo imaginar? Está conseguindo? Multiplica por 1 milhão. Aí você vai voltar a mesmo questionamento. Eu não vou conseguir suportar esse gozo multiplicado por 1 milhão. Pois é, essa pessoa que você acha que morreu, que você talvez até chorou por ela, ela está vivendo de 1 milhão para mais multiplicado. Não tem nenhuma preocupação, não sofre nenhuma limitação, não sofre escassez, não sofre medo, e está sentindo
o máximo dos máximos, do melhor gozo que você já viveu, que o ser humano pode viver. É o que essa pessoa está vivendo agora. Isso independente dela ter passado há um mês, há um ano, há 10 anos, se fosse 1000 anos, fazia diferença. Agora vamos mais, imagine o melhor perfume que você já cheirou, já sentiu. Imagine aí, o melhor perfume que você já sentiu. Recorda algum perfume cheiroso? Não vamos associar um perfume cheiroso com a coisa mais linda, mais bonita, o jardim mais belo, a coisa mais maravilhosa que você já viu. Então associe esse cheiro gostoso, essa fragrância maravilhosa e essa beleza que você se derrete, se dissolve. Associe isso quando tudo já foi falado. Paz, alegria, realizações. Imagine isso. Tem como você multiplicar por 1 milhão? Pois é. Essa pessoa que passou em Cristo, que você achava que estava dormindo, está vivendo essa dimensão esplêndida de gozo, de maravilha, de cheiro, de aroma, em um lugar maravilhoso, que não tem para se comparar. Olha Paulo falando sobre isso, porque Deus me mostrou coisas tão inefável, tão grandiosa, que não tem como expressar por palavra, porque o que os olhos não viram e que o coração não sentiu, foi o que eu vi, não tem como expressar. É o que as pessoas que passaram com Cristo estão. Mas tem mais. Elas estão lá, elas não sofrem a questão do tempo, se elas passaram 1 ano, 2 anos, 20 anos, 1 milhão de anos não fazia diferença para elas, estão lá. Mas lá, nas raízes dela, a certeza ela tem. Ela está aguardando o momento que o seu general, o Senhor Jesus Cristo, irá dar ordem de comando, e essa ordem de comando, primeiramente, se parte daqui da terra, dos que estão ativos biologicamente no seu chamado. Para que aquele ser que está agora vivendo nesse espaço maravilhoso, mas sem um corpo físico, aquela pessoa, quando a voz do comando brandar, ou aleluia, ela irá retornar a essa terra, agora não com o corpo fragilizado, porque ela tinha um corpo biológico para viver das coisas biológicas. Paulo falou isso, lá em Coríntios 15, 51 em diante. Agora ela vai ter um corpo glorioso, compatível com o espírito que ela está lá. Um corpo que não lhe limita, um corpo imortal. Um corpo que ela não sofre medo porque não sofre dano. Um corpo perfeito. E esse ser vai ser retornado à terra. Sabe para quê? Agora eu vou abrir meus olhos. Sabe para quê? Para consumar o grande projeto do Criador. E qual é a consumação? Limpar essa terra de todos os homens maus. Porque, olha lá em Apocalipse, quando o Senhor Jesus vier com o seu exército, vem para quê? Para livrar a terra dos homens maus. E esse exército quem são? É claro, os que estarão vivos, quando Jesus voltar, mas aqueles que vêm de lá, com os corpos glorificados, para se começar o milênio. Agora, para nós concluir, entenda isso aqui. Você que está, nesse exato momento, veja só, cheio de dores, de enfermidades, de angústia, de medo, solidão, ódio, ciúmes, apavorado, sofrendo escassez, sofrendo ameaças. Você que está triste, abatido, talvez estágio terminal, preste atenção agora. Presta atenção agora. Essa palavra que eu estou liberando para você agora é o que resultou no resultado da experiência que eu lhe falei. E tudo isso, essa palavra, desde que Jesus veio ao mundo, desde o princípio, para lhe salvar. Você que está aí nessa situação agora, você ao conectar com essa palavra agora, essa palavra que é Deus, ela irá lhe sarar. Ela irá te curar, te libertar. Agora é só você se desenvolver. Imagine um galho separado do seu tronco. Ele está lá secando. A árvore continua dando fruto. A árvore continua seus galhos vivos e aquela está secando. Mas imagine pegar aquele galho morto e conectar-se na árvore viva.
O que aconteceria? Imediatamente, naturalmente, quando houvesse a passagem da seiva, da vida, do tronco da árvore para o galho rejuvenescia e renascia. Pois é isso que a palavra está fazendo com você agora, ou querendo fazer com você agora. Porque tudo que Jesus fez foi por você e para você. No momento que você creu, você foi selado como espírito da promessa. Aqueles homens que estão lá agora, eles já tiveram aqui neste mundo. Eles irão voltar porque estiveram nesse mundo. E você, enquanto estiver aqui nesse mundo, você vai se desenvolver, salvar novas pessoas. E a primeira pessoa da tua vida é você mesmo. Ele vale tudo isto. E aí você vai entrar nessa dimensão gloriosa. E quando Jesus limpar a terra, você será um dos que vai viver o melhor tempo. O porquê que todas as coisas foram criadas foi para isso. Está lá em Apocalipse. Aonde o Senhor Jesus implantará o seu governo primeiramente de 1000 anos. E depois de 1000 anos o céu descerá. E formará um único governo. Aonde Deus será o nosso pastor e nós seremos ovelha do seu rebanho. Mas agora, tratando de agora, você que está aí agonizando, receba essa palavra. Com o coração você crê e com a boca confessa. Diga agora que você recebe. Se conecte porque a seiva está aqui. A vida está aqui. Aí você vai aprender princípio. Pois é, nós ainda não falamos do primeiro princípio. Nós vamos falar, mas já demos uma apresentação. E deixa eu lembrar você, nós estamos na cidade de Açailândia do Maranhão. Nós estamos em Açailândia do Maranhão. Nós estamos com a equipe determinada. Eu, particularmente, estamos aqui. Parte dos nossos outros companheiros estão em outros lugares, mas eu estou aqui. E esse foi o propósito que eu vim fazer aqui nessa cidade. Levar a salvação para você. Levar a solução para você. Levar a cura para você. Você que tem clamado, você que tem chorado. Chegou a resposta das tuas orações. Quer saber onde nós nos encontramos agora? Veja só, nós estamos localizados no bairro novo chamado Bairro da Leolá. Você que mora na região, em Açailândia, você conhece. Nos procure. Porque o nosso propósito é exatamente esse, fazer você fazer aliança com a eternidade, com o reino eterno. E aí, neste curso, que essa é a aula número 1, você vai entender e vai se desenvolver. E nunca mais você será uma pessoa humilhada. Porque quando você for atacado, você está armado, desenvolvido, fortalecido para atacar o mal. Quer uma verdade? Quer uma verdade? Quando uma pessoa está cheia de Deus, quando a pessoa entende isso, na verdade, os faraós da vida até diverte. O que seria um homem cheio de autoridade se não tivesse um desafiador maluco como Faraó? O que seria um homem cheio da autoridade e do poder de Deus se não tivesse mares para se abrir? O que seria de Davi se não tivesse gigante para desafiar e para promover publicamente? O que seria de Davi? A vida não teria graça se não tivesse um rei que não já tinha sido ungido, que não é mais agora querendo atrapalhar o seu ministério. Aquilo tudo só fez somar para que a vida de Davi ganhasse sentido. Porque quando se está em Deus, já sabe na luta quem vai ganhar. Eu já sei, no final de todas as lutas, quem é que vai ganhar e quem é que vai perder quando se luta comigo ou quando se luta com qualquer um que é de Deus. Entende isto? Então, meu amado amigo e irmão, compartilhe esse vídeo com seus companheiros. Meu nome é Charles Araújo, estou aqui com esse propósito e nós iremos continuar aí entrando em detalhe, falando princípio por princípio para que você possa entender, tá ok? Que Deus em Cristo vos ilumine em nome de Jesus. Vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro.